é que vocês estão, rapaziada? Tudo certo? O Camargo deve estar cheirando até pó depois de ser campeão. Mano, vocês querem informação sobre o Camargo? Só pra começar? Vocês querem informação sobre o Camargo? O Camargo tá lá embaixo assistindo série com a namorada dele. E ele tá canzinho, mano. Tu acredita? Ele foi campeão e tá canzinho. Aliás, ele tá doente. E aí a namorada dele foi zoar ele, falando, pô, cara, você tá só gripado, para com isso e tal, você tá dramatizando. Ele falou assim, você deveria pensar melhor no que você tá falando, porque se eu sobreviver do que eu tô passando aqui, nada mais me derruba. Eu serei imortal, tá ligado? Mas o pior é que, de certa forma, ele tem até um pouco de razão, né? Porque a febre, a gripe, pro homem, pô, bate completamente diferente de como a febre bate pra mulher. Tipo, mulher fica gripada, fica doente, mano. Pô, faz as paradas todas, tá ligado? Vive o dia normal. Mano, eu, quando fico doente, mano, tá maluco, velho. Maluco. É deitar na cama e esperar que o Senhor Jesus decida que eu tô bem pra poder levantar de novo. E se for 3 dias de febre, é 3 dias deitado, tá ligado? Porra, parece que vai morrer, parece que tem que fazer. Eu não sei se vocês viram que a chateação de cada um seja com o juiz do jogo do que até com os jogadores adversários. Porque pós-jogo, eu, por exemplo, quando acabou o jogo, se você vai ver a filmagem lá, eu tô chorando pra caramba. No que eu levanto, antes de eu ir comemorar com a minha torcida, eu levanto e vou falar com toda a comissão do G3X, com todos os jogadores do G3X, falei com o staff, falei com a diretoria, com o jogador, falei com todo mundo. Antes de comemorar o título com a torcida e com os meus jogadores, eu fui falar com os caras porque, mano, a gente tá ali na mesma correria, tá ligado? A gente tá ali, tipo assim, brigando pelo mesmo objetivo, a gente passa pelas mesmas coisas, a gente tem as mesmas indignações. Eu, na rodada 5, 6, sei lá, não lembro exatamente qual foi, fui expulso e meu time jogou com 5 minutos a menos por entrar no campo com o jogo parado, falando por favor pro juiz, e era esse mesmo juiz da final. E desde antes de eu ser expulso, todas as lives que eu abri, todas, eu falava, tanto na cabine quanto aqui, do quão ruim é a arbitragem da Kings League. Quando o Gaules falou na cabine na final, volta pra mim, a gente não escuta o que estão falando do outro lado. Isso a gente fala desde a primeira rodada pra todo mundo que acompanha. A gente não escuta nem quando a Kings chama a gente pra chamar. Quem tá assistindo de casa já deve ter visto que várias vezes chama o presidente pra falar e o cara fica assim, ó, porque o áudio fica todo chiado. E ainda assim, eu cheguei e falei, cara, não entendi nada que o Gaules está falando, mas se ele estiver fazendo uma reclamação de arbitragem, eu concordo que a arbitragem é um lixo e eu tô avisando isso desde a primeira rodada. Sem nem ouvir o que o Gaules estava falando, eu cheguei e falei, eu concordo com o que ele está falando se ele estiver falando da arbitragem. Agora, o que me pega é a rapaziada realmente achar que o árbitro, que errou em todos os jogos da competição, inclusive várias vezes contra a gente, definiu que ele ia entrar na final destinado a escolher um campeão e, por sinal, ele estaria escolhendo o cara que mais esculhambou ele durante a competição toda, né? Porque aí criou-se a teoria, né? Cara, pô, o Renato e o Samurai, agora... Moleque, eu acho que se o Samurai me vê na rua, ele tenta acabar com a minha vida, tá ligado? Eu passo por ele no corredor da Kings League, a gente nem se olha um na cara do outro. E a rapaziada vem com essas teorias de sei lá o que, Pô, eu até tava assistindo o vídeo do velho Vamp ontem e o velho Vamp cita, né, que eu troquei mensagem com ele depois que a gente foi campeão e eu conversei com o velho Vamp mesmo, porque a grande realidade é que todo mundo que tá envolvido ali no bagulho, tanto do desempenho, tanto do G3X, tanto de todos os outros times, sabe que não teve favorecimento proposital de chegar e roubar, igual várias pessoas estão falando. Eles sabem que não teve. Então a indignação dos caras é a mesma que a nossa durante toda a competição sobre a incapacidade da arbitragem da Kings League que a gente vem avisando. Na verdade, não é nem desde a primeira rodada, é desde o primeiro split. Ou vocês não percebem que os árbitros são os mesmos e a gente reclama desde lá? Ninguém lembra dessa porra? Tipo assim, me pega muito a ideia de observar e do nada parecer que instalou um bagulho na mente de todo mundo e todo mundo esqueceu tudo o que aconteceu. Todo mundo esqueceu, todo mundo ficou idiota. Tá entendendo o que eu tô falando? Então, tipo assim, cara, eu volto a dizer, li muitos comentários
positivos, muitos comentários dizendo que a gente não merecia ganhar e que, porra, um monte de coisa aconteceu e, enfim. Aí eu abro a tabela lá, eu vou olhar, o nosso time é o time que mais fez gol na competição, é o time que menos sofreu gol na competição, é o time que tem o líder de assistência, é o time que tem o goleiro com mais defesas, foi o primeiro a se classificar pro Mundial, passou a semifinal no tempo normal e o primeiro jogo que dependeu de shootout foi logo nessa final. Dentre os presidentes, eu acho que eu devo ser um dos que tem, pô, melhor aproveitamento, não vou saber ao certo, eu acho que o Serol deve vir melhor, bateu menos pênaltis, mas eu acho que em aproveitamento ele deve ter ido melhor que eu, o Tilt, e fora isso eu acho que eu já venho ali no bolo legal. Então, cara, pô, falar como se a gente não tivesse mérito pra ser campeão é um negócio sobrenatural. E outra, a gente só não tem também o artilheiro da competição porque o Kelvin Oliveira, eu já falei, é um negócio que eu gosto até de brincar, pô, o Kelvin ficou em primeiro, então o artilheiro moral da competição é quem ficou em segundo, porque toda a competição o Kelvin é artilheiro, e é isso, tá tudo bem, todo mundo já tá habituado com isso. Eu conversando com os jogadores do desempenho, a gente, admite a capacidade do Kelvin, é um bagulho que, tipo assim, é fora da curva, o cara é fora da curva, não tem o que falar, não existe, tipo assim, por exemplo, eu tenho uma relação excelente com o Juninho Manela, só que eu, todas as vezes que tô com o Juninho Manela, eu zaralho ele até o final. A gente tava se preparando pro Decade, eu ficava falando assim, mano, aí papo reto, Juninho, o Brabox ia te tampar na porrada, mano. Pô, você escapou de uma rua escura. Aí já vem o Juninho naquele jeitão dele. Pô, tu acha que eu ia apanhar, sei lá? Juninho, o Brabox ia te matar, irmão. Pô, o Brabox ia acabar com tua vida e tal, e sei lá o quê. Então, tirando o Juninho Manela, que fica nesse personagem de, o Kelvin, o que sei lá o quê, qualquer um vai admitir a capacidade do Kelvin, tá ligado? Qualquer um vai admitir. Não tem muito pra onde você correr. Aliás, eu volto a dizer aqui, assistam a reprise da nossa transmissão. Pra mim, o nosso time entrou num jogo que nem precisava entrar. Começa a competição, 1-0 pra gente, com bola rolando. Gol do Luizinho. Começa a competição não, começa a final. Daqui a pouco, 2-0 pra gente, com bola rolando. Bola rolando. A gente jogando bola, 7-7, fazendo os gols. Cara, tem o lance do Tom com o Luizinho dentro da área, o juiz não marca falta, e aí, mano, eu também concordo que é interpretativo, o Camargo achou muita falta, que seria pênalti, muita gente não achou nada, eu achei interpretativo pra caramba. Na sequência, o Wembley chuta pra frente, o Kelvin sai nas costas do Bolt, o Bolt faz a falta, toma o cartão. Nesse lance, o Kelvin faz o gol, logo que a gente fica com a menos, empata o jogo na falta, tá ligado? Tipo assim, cara, a gente tá falando de um jogo que eu mesmo, na nossa cabine, repetia toda hora. Que o que estava acontecendo? Em alguns momentos, a gente confundiu muito a vontade com a falta de inteligência. Tá ligado? Você tem que ter vontade quando você vai jogar uma final, mas você tem que ser inteligente. Tinham lances que a bola ia sair pra lateral pra gente e o nosso time chegava bicando a bola pra fora, excesso de vontade, normal de final, e a gente cedia o lateral pros caras e a gente tava comemorando, gritando que a gente jogou a bola pra lateral e o G3X cobrava o lateral, o Kelvin quase fez um gol de voleio, livre de marcação, porque a gente tava tão preocupado em vibrar, em gritar, em, sabe, viver o jogo ali, que a gente era desatento em alguns momentos. Então, se você for olhar, pô, cara, quais foram os gols do G3X? Um gol, e eu não tô desmerecendo os caras não, mano. Acabei de falar pra mim, essa final tinha que ser, e o tempo todo eu falava, o maior desafio para a maior conquista. Porque o G3X, pra mim, era o time mais difícil de ser batido, e não à toa foi o único time que venceu a gente durante a competição inteira. Então, quando acabou, por mais que eu soubesse que entre G3X e Fluxo, por melhor que seja o time do Fluxo, e eles têm mérito pra caralho. Pô, G3X pra mim era o time mais chato de se enfrentar. Por mais que eu soubesse que a gente tinha pego o time mais chato de se enfrentar, eu dei entrevista com o Gaules depois do jogo e falei assim, mano, é uma final que por mais que seja a mais difícil, é a mais foda. Porque seria o maior modo de ser campeão vencendo a G3X. Porque é um adversário gigantesco que todo mundo sabe da capacidade. Então, cara, a gente avaliando desse modo, e vendo que os gols deles foram, pô, o 2K tenta o passe pro Juvenal, o Juvenal acho que tava de costas, o 2K faz o passe um pouco recuado, eles fazem o gol sem goleiro. Na outra, a gente erra um ataque, o Barata acha o Kelvin, eles fazem o gol sem goleiro. Na outra, um gol de falta, que foi gol dobro. Qual que foi o outro gol que eu tô esquecendo? Que eles fizeram 5, eu tô esquecendo de um. Perfeito, pênalti do Gal. Então, ó, a gente tomou um gol no pênalti do Gal, 2 gols sem goleiro, os dois, um erro nosso, que é claro que tem o mérito do G3X de aproveitar, e um gol dobro. Tá ligado o que eu tô falando? Olha só, um gol dobro de falta, 2
sem goleiro que a gente falhou e eles aproveitaram muito bem, o time deles foi letal. E um de pênalti do Gaules. O que eu tô querendo dizer com isso? Gol é gol, pai. Eu tô falando que eles não fizeram gol? Eu não tô falando isso. O que eu tô falando é que a gente não precisava ter entrado nesse jogo. Porque muita gente começou a falar, eu vi comentários do nível tipo assim, precisaram bater porque na bola estavam sendo amassados. Rapaziada, por favor. Vocês estão de brincadeira, cara. Enquanto não tinha tido nenhum cartão amarelo, tava 2-0 pra gente. E aí o Kelvin, absurdo, fez um gol Puskás de falta no V, que valeu 2 e empatou o jogo. Caralho, que loucura é essa, mano? Que loucura é essa? Tá entendendo o que eu tô falando? Não faz sentido. E ainda foi um jogo que eu perdi a porra do pênalti presidente. O Barata, eu falei com ele depois do jogo, eu falei, Barata, você é um filho da puta, cara. Eu não consigo fazer gol em você, irmão. Tá ligado? Tipo assim... Eu não sei mais o que fazer pra fazer um gol no Barata. Eu cheguei pra ele e ainda falei assim, Barata, eu vou fazer o gol em você em algum momento, depois que acabou o jogo e tal. Eu falei, eu ainda vou fazer um gol em você, mas eu não tô conseguindo. Cara, olha só, eu bati pênalti contra 9 goleiros. Eu só não bati pênalti contra Esaú porque eu fui expulso. Eu bati pênalti contra 9 goleiros. Dos 9, eu fiz gol em 8. E nos 8, eu tive uma chance só. Contra o Barata, viado, eu tive 2 chances e eu não consegui fazer, viado. Não consegui fazer. E pra mim, um monte de gente vai falar, porra, mas tu bateu mal, sei lá o quê. Mano, pra mim o mérito é do cara, mano. Pra mim o mérito é do cara. O primeiro, eu bati mal pra caralho. Eu tô com vocês. Concordo, assim, sem sombra de dúvidas. Nesse segundo, mano, eu bati exatamente onde eu queria bater o pênalti. O pênalti foi forte, o pênalti foi no canto. Ele saiu muito antes, muito antes. E ainda assim, ele pega a bola e a bola bate na trave, tá ligado? Se você vai ver o replay com calma, ele pega lá no limite, a bola bate na trave com ele tendo saído antes. Porque qual que foi a minha ideia? Cara, eu tenho pra mim, com convicção, que se eu definir um local que eu vou bater, eu consigo acertar. E aí, o que eu penso? Eu vou acertar onde eu treinei e onde eu quero cobrar. Se o cara pegar, é mérito dele. A única coisa que eu não queria que acontecesse era bater um pênalti, igual eu bati o pênalti na fase de grupos contra o G3X, e olhar pro meu pênalti depois e falar assim, mano, pô, isso aqui não dá. Isso aqui eu não posso fazer. Foi um pênalti quase no meio do gol, que o goleiro, pô, espalmou, mas poderia ter encaixado. Isso aqui eu não posso fazer. Eu queria bater um pênalti que eu olhasse e falasse assim, mano, eu bati o meu melhor pênalti. E eu bati o pênalti bem, tá ligado? Agora, o Barata teve muito mérito. E aí que entra pra vocês verem que eu tava falando a verdade. Quando o húngaro pulou muito antes no meu pênalti, eu cheguei pra vocês e falei assim, tá todo mundo zoando o húngaro, mas o húngaro acertou. Qual foi a leitura do húngaro? Eu preciso sair antes, porque senão eu não vou conseguir pegar o pênalti. Só que ele saiu antes e errou o canto. Mas por que a leitura do húngaro estava certa? Porque eu não estou esperando a decisão do goleiro. Eu estou decidindo uma semana antes o que eu vou fazer no meu pênalti. Eu treino, chego lá e faço, tá ligado? Eu chego lá e faço. Então, ele fez a leitura de que ele tinha que sair bem antes se ele quisesse pegar o meu pênalti, só que ele errou o canto. Agora, o Barata fez a mesma leitura que o húngaro. Ele sai muito antes, só que ele acertou o canto que eu ia bater e ele pegou. Aí o húngaro, pô, é lixo, aí o Barata é pica. E não é. Os dois fizeram a leitura correta. Se eu tivesse conseguido perceber que o Barata saiu antes e virado o pé, todo mundo ia falar, pô, o Barata saiu antes pra caramba, porra, foi precoce e tal, que sei lá o que. Mano, é estratégia, mano. O analista do G3X veio falar comigo depois do jogo, ele falou assim, cara, porra, a gente ficou horas te estudando todo santo dia. Tem que ver o mérito dos caras também, tá ligado? Tem que ver o mérito dos caras também, porra. Então, tipo assim, quando eu fui pro banco, eu tava revoltado comigo por ter perdido o pênalti, com a consciência leve de que eu fiz o pênalti, que eu treinei que ia fazer, tá ligado? E a única coisa que eu falava, mano, tipo assim, orando, a comissão toda me passando confiança, falando, cara, a gente vai ser campeão, era pra ser desse jeito, a gente vai ser campeão. E eu orava falando só, cara, eu não quero ser o herói, tá ligado? Eu quero, pô, que o nosso projeto seja campeão, para que os moleques todos tenham uma mudança de vida. Eu não preciso que seja comigo fazendo gol de pênalti. Eu não tenho essa necessidade. Por que eu sou tão obstinado em fazer o gol de pênalti? Porque eu sei que o meu pênalti, de algum modo, pode ajudar os jogadores, tá ligado? Mas se a gente for ganhar e eu errar o pênalti e eu puder assinar antes, Renato, ó, vai ter um split, você vai errar os 10 pênaltis e vai ser campeão. Eu vou assinar, tá ligado? Porque eu quero que isso aconteça. Eu quero ser campeão, entendeu? E depois do jogo, e é claro que aí é engenharia de obra pronta, tá? Mas depois do jogo, parando pra pensar, é porque tudo tem que explicar e aí é uma merda. É óbvio que eu não queria perder o pênalti, tá? Eu errei o mérito do Barata. Barata foi muito bem e pegou. Mas depois que o jogo acabou, parando pra pensar, um bagulho que a gente analisou foi, se eu tivesse feito gol,
o jogo seria outro, tá ligado? Porque o jogo não iria pro shootout, o jogo iria pro match ball com 1 gol de diferença. A gente já viu viradas na Kings League com 3, 4 gols de diferença no match ball. O jogo iria pro match ball com 1 gol de diferença. A gente poderia até ter vencido, porque o nosso match ball é muito forte. Mas o do G3X também é muito forte. E aí foi pro shootout e a gente foi campeão no shootout. Cara, um dos nossos gols no shootout foi feito pelo VB. E no banco, o Pantera tava falando sobre o VB, que o VB ia bater o shootout e tal. Mas se você for ver, mano, o Bolt fala essa parada. Quando o Desimpedidos classificou pro Mundial lá, o gol saiu dos pés de um dos jogadores que menos tinha jogado. O VB, ele tem uma minutagem mais baixa que a maioria do elenco. E ele bateu um shootout, assim, que, mano, dispensa apresentação, cara. Ele foi convicto, ele se colocou na posição de bater o shootout, ele bateu o shootout debaixo da perna do goleiro, rolando pro gol, abriu um maior sorrisão, fez a comemoração dele, voltou pra lá e a gente foi campeão, tá ligado? Então assim, cara, eu não tive tempo nem pra me lamentar sobre, porra, o pênalti e tal, eu me lamentei ali na hora e foi isso, mano, eu queria ser campeão e, porra, a gente é campeão, cara, absolutamente foda, a gente foi quebrando etapas, né? Porque a gente saiu do time que ia correr por fora, ia fazer figuração, saco de pancada, para um time que vai dar um trabalhinho, mas que a gente sabe que, pô, não vai ser campeão, para um time que tem chance de ir pro Mundial, mas na hora do vamos ver, com todo mundo jogando sério, a gente não ia conseguir ir pro Mundial, para um time que tá no Mundial, mas, porra, já conseguiu muito, não vai ser campeão, e para um time que agora é primeiro lugar da fase regular, ou seja, no pontos corridos a gente foi campeão, se valesse uma taça, no mata-mata a gente foi campeão e a gente vai pro Mundial, tá ligado? Então, pô, Renato, qual que é a tua maior preocupação, qual que é o teu maior trabalho agora? Renovar o contrato de todos os soldadinhos, mano, todos os soldadinhos. Quando o próprio Gaules falava essa porra, eu falava aqui em live que ele tava certo. Por quê? No time bom, a torcida fica cobrando contratação, mas o maior desafio é você manter os jogadores. Porque todos os times querem contratar os jogadores do time que tá bem. Então, tipo assim, o maior trabalho definitivamente pra gente vai ser segurar os jogadores. E a gente já tá trabalhando pra isso. Aliás, eu não quis falar durante a competição, até pra não desviar o foco, que é um absurdo que acontece, tá ligado? É um absurdo que acontece, mano. É claro que negociação é uma parada que rola e sempre vai rolar. Mas, cara, assim, porra, acabou o jogo nosso no final da fase regular lá, jogador chegar no vestiário, pô, e já ter mensagem de outros times tentando contratar, mano. Dentro do vestiário comemorando uma vitória, tá ligado? É tipo, um dia antes de semifinal, jogador recebendo proposta, tá ligado? Tipo, cara, é um negócio que você olha e você não consegue acreditar no que você tá vendo. Tá entendendo? Você não consegue acreditar no que você tá vendo. Então, porra, é muito louco e, pô, graças a Deus a gente tem uma molecada muito firme ali no propósito, que mesmo recebendo menos do que poderiam receber em outros lugares, pô, confiaram no projeto, chegaram junto com a gente, ficamos unidos do primeiro ao último segundo e, cara, o resultado tá aí, tá ligado? Tem muito jogador na liga, e isso eu falo sem medo de errar, que preferiu fazer um dinheiro rápido, indo para outros projetos, e agora, pô, não teve uma performance boa, o time não encaixou, o projeto não foi pra frente, e aí fez um dinheiro rápido e no próximo split provavelmente vai estar sem time pra disputar a Kings League. E, porra, graças a Deus eu posso olhar pros meus jogadores hoje e falar, mano, pô, eu vou fazer de tudo pra que todos vocês fiquem, e se Deus quiser a gente vai conseguir manter todos ali, mas hoje assim, o nosso elenco tem mercado em todos os lugares que eles quiserem, porque, porra, mano, eles não precisam provar mais nada, mano. Olha a campanha que foi feita, tá ligado? Então eu acho que manter a palavra, fazer as paradas direitinho, o papo é o papo, né? Que a gente gosta muito de falar lá, é uma parada que faz toda a diferença, tá ligado? Faz absolutamente toda a diferença. Toda a diferença, entendeu? O Cris tá querendo vir atrás do nosso Davi Hilário. Mano, eu tava falando com o Cris hoje. O Cris dentre todos esses aí, um dos que menos me dá problema. E eu já tinha falado isso em outros momentos já. Mas é porque, cara, tem muitas situações que eu poderia chegar aqui e expor em live e eu tenho certeza que o público compraria o nosso barulho pela forma que tudo acontece nos bastidores em relação a isso, mas até por respeito aos jogadores em si, pô, não vale a pena, tá ligado? Então, pô, a gente tá num momento tão bom que é só fechar nossa casinha, trabalhar por onde, com o pezinho no chão e continuar fazendo as coisas, até porque o nosso maior problema no momento Pantera já tá louco pra treinar e os jogadores querem descansar um pouquinho, tá ligado?
Pantera já tá louco, Pantera, não, o quê? Pô, virou até um meme nosso internamente lá. Pô, no dia seguinte, a festa do título lá, o Rafa, que é o nosso preparador, já mandou lá, ó, rapaziada, amanhã 8h30 na academia, hein? Atrasou a corredor. Os caras já virou até meme do quanto, tipo, o quanto a rapaziada trabalhou, virou um meme interno nosso, de que até no momento que é pra gente descansar, tá ligado? A rapaziada já tá nessas brincadeiras, entendeu? Fui no Instagram parabenizar o Pantera. Eu falei essa parada lá no vestiário, no pré-jogo, né? Rapaziada, o Pantera foi escorraçado quando a situação de merda do Real Elite aconteceu. E o Pantera acabou de ir pro Mundial sendo campeão com 2 times. Ele classificou o DR7 pro Mundial e foi campeão. Ele classificou o desempenho pro Mundial e foi campeão. Vocês têm noção que ele tá indo pro Mundial com 2 times que ele classificou? O cara que um monte de gente tava diminuindo depois da situação lá do Real Elite? Absurdo, cara. É absurdo, cara. É absurdo. Para pra pensar nessa porra. É absurdo, mano. O que achou da treta Gui e Gaules? Cara, então, o Gui veio falar comigo antes do jogo, tá ligado? E antes do jogo eu tive uma conversa com ele, por quê? Eu não sei se vocês perceberam, mas todos os pênaltis o Gui tava tentando entrar na mente dos cobradores. Não só no jogo do G3, todos os jogos. E antes do jogo da final, eu cheguei pro Gui e falei assim, Gui, eu sei que, porra, você tá tendo esse comportamento e que você perguntou antes se, tipo, pô, falar com o presidente era passível de cartão e tal, e que te foi confirmado que, pô, isso não dá cartão e tal, igual tirar a camisa na comemoração, não dá cartão e etc. Mas, mano, toma cuidado, porque, tipo assim, depois que o cara faz a parada, não tem como voltar atrás. Então não adianta a gente ter a confirmação de que trocar ideia com o presidente antes do pênalti não dá cartão, porque se chegar lá na hora e o Samurai te der o cartão, não vai ter o que fazer e a gente vai se fuder, tá ligado? Então vai no sapatinho falar com ele o que você tiver que falar, mas vai no sapato. E aí ele chegou pra mim e falou assim, mano, eu vou falar que ele vai perder o pênalti, que, porra, lá no amistoso ele já tinha pego 2 pênaltis do Gal, que a gente tinha feito um amistoso antes da competição, que foi mó jogaço. E por sinal, nesse jogo, o Gal tinha perdido os 2 pênaltis e eu tinha feito os 2 pênaltis. E, pô, desde então eu não consegui mais fazer gol no Barata e o Gaules conseguiu fazer o gol na gente, e a gente tinha conversado essa porra, eu falei, não, beleza, fala isso com ele, só toma cuidado, né, pra não tomar o cartão amarelo, e é isso. E, cara, da cabine, do que eu tava vendo, o Gaules fala com ele, o Gaules e o Gui trocam a ideia, eles até meio que riem um pro outro e tal, o Gaules bate o pênalti, tá ligado? O Gui volta pro banco, e aí o Gaules vai lá e xinga ele, e eu mesmo, olhando a situação, falei, mano, porra, o Gaules deve ter ouvido algum bagulho muito absurdo mesmo, porque o Gaules até então não tinha rolado uma outra situação como essa. E aí, teoricamente, pra mim seria algo que isso iria depor a favor do Gaules, porque eu falei, cara, o Gaules não fez isso nenhuma vez, entendeu? E aí eu estranhei pra caralho, e eu falei, pô, mano, o que tá acontecendo? Beleza. Quando acabou a parada, eu fui perguntar pro Gui o que o Gui falou. E aí a versão do Gui, beleza? Cara, eu falei pra você o que eu ia falar e eu falei a mesma coisa quando eu tava lá. E se pegar na câmera, você vai ver que eu falei a mesma coisa. Aí eu perguntei pro Gui se ele, prometia que ele tinha falado isso, ele prometeu pra mim que ele falou isso. E ele postou um vídeo na câmera e na câmera realmente mostra esse diálogo tendo rolado. E aí, qual que é o ponto da questão? Pô, Renato, você vai tratar isso como verdade absoluta? Porque, porra, o Gui falou algo pra você e tal. Mano, o meu ponto é muito simples. O Gaules, desde então, ele abriu live, eu vi os clipes e eu não vi ele falando o que o Gui falou pra ele, tá ligado? O Gui, então se coloca no meu lugar. Eu tenho 2 versões. Uma do Gui, que me falou, que falou isso e isso, e me mostrou um vídeo falando isso e isso. E outra, eu tenho o público falando que o Gui falou alguma coisa e o Gaules que abriu live e disse que, tipo assim, porra, o goleiro tinha falado merda e tal, sei lá o quê, mas não diz exatamente. Então, rapaziada, não pensem vocês que eu vou chegar e falar assim, não, o Gaules tá certo, o Gui tá errado. Caralho, mano, um tá me falando o que falou e me mostrando um vídeo. O outro, não é nem o outro, porque eu não cheguei a trocar ideia com o Gal sobre isso e eu tô vendo o público cravar, mano, eu tô vendo o público cravar que o Gui falou, tipo assim, e não é nem cravar que ele falou um bagulho absurdo, eles estão cravando que o Gui falou algo muito específico sobre uma outra pessoa
relacionado ao Gaules, que é um absurdo, tá ligado? Que é um absurdo. Então, assim, são coisas inacreditáveis. Moleque, a situação do Neneca, do nosso mascote lá, assim, eu falo, e, mano, podem me hatear, podem falar o que quiser de mim, eu quero que se foda, mano. Eu quero que se foda. É um absurdo a situação do Neneca, do nosso mascote. Por mais imbecil que o Neneca seja, por mais que eu alopre ele em todas as oportunidades, mano, derrubaram a conta do moleque na Twitch, mano. O moleque, porra, já não é um moleque hypadão, tipo, ele tá correndo atrás do sonho dele, fazendo as livezinhas, foram derrubar a conta do cara, mano. Moleque, você tem noção de que porra é essa, cara? Caralho, é inacreditável. Eu perguntei, Neneca, pô, o que você falou pro Gaules? Ele falou, pô, Renatinho, eu falei um monte pra ele, falei que ele ia perder, que ele era pipoqueiro, falei o caralho a 4. E sabe qual é o pior? Pra mim não falou nada demais, pô. Pra mim não falou nada demais. Ou vocês acham que aquele beta daquele touro do Dendele lá, quando os caras vão bater o pênalti, não fala uma porrada de merda, mano? Vocês acham que o Dino do Funkball... Rapaziada, a gente tá numa competição ali, mano. Os caras vão falar, mano. Caralho. A treta lá do Brabox com o goleiro. O goleiro falou que, porra, que ele era pipoqueiro, que sei lá o quê. O Brabox falou que ele tinha mais que pegar o pênalti. Eu, quando vou bater o pênalti, tem goleiro que fala, tem goleiro que não fala. Porra, é um bagulho que vai acontecer, tá ligado? Por exemplo, o mascote da Fúria, ele não abre a boca. Ele só fala no off praticamente. Ele só faz gestual. O nosso mascote é um porra louca do Hugo Neneca que fala pra caralho. O touro do Dendele é um outro porra louca. O Dino é um outro maluco. A mulinha do G3X é diferente. Eu até me assustei. A mulinha do G3X, você chega perto pra trocar ideia com a mulinha, e aí a mulinha te responde assim: hoje vocês vão perder o jogo, hein? Hoje vai dar G3X, vocês vão perder. Caralho, é o jeito da porra do mascote dos caras, e tá tudo bem, tá ligado? Agora, o meu mascote, ele vai chegar pra quem for bater o pênalti, ele vai falar que é pipoqueiro, que vai perder, que sei lá o quê. Mano, foram derrubar a conta do moleque na Twitch, porra. Aí foram se escorar no argumento dele. Porra, mas você viu que o Neneca postou? Que sei lá o quê? Que o Neneca foi lá postar no Twitter de não sei o quê. Mano, se alguém tiver o link do tweet que o Neneca fez, me manda aí que eu leio aqui esse tweet com todas as palavras e a gente traz esse debate pra cá. Qual que é o user dele? Alguém lembra? O user desse doente? O tweet que deu o problema, que ele foi ameaçado em tudo quanto é lugar, foi esse aqui, ó. O Neneca pegou um corte do Gaules, tá ligado? Falando sobre ele tá falando uma pá de merda, não apareça na minha cabine que eu te encho de porrada. O Gaules falou no corte sobre o Neneca, que é o mascote. Aí o Neneca retweetou falando o seguinte: então bora, Gaules, te desafio a 5 minutos de porradaria sincera, mas sem papinho de tatame e luvinha. Quero briga de rua até a morte. O vencedor é quem sair vivo. Esse aqui é o tweet mais leve que o Camargo faz, por exemplo. É o mais leve. É só deixar chegar um jogo do Corinthians. Tipo assim, é literalmente um bagulho que você lê do início ao fim e você sabe que é meme. Você realmente acha que, tipo assim, o Hugo Neneca, que é o doente do mascote do desempenho, vai pegar, vai sair 1 da tarde, vai falar com o Gaules, vai marcar com ele pra eles saírem na rua e vence quem sair vivo e perde quem morrer. Tipo assim, realmente vocês leem uma porra como essa e acham que é verdade? Aí vocês vão me responder. É óbvio que não. Porra, é nítido que isso aí é meme e tal. Legal. Ele recebeu ameaça de morte, xingaram ele de tudo quanto é nome e derrubaram a conta dele na Twitch, que é o lugar que ele tira o ganha-pão dele fazendo live, mano. Ou vocês acham que, pô, ele tá bilionário porque, pô, ele é mascote do desempenho? Tipo assim, cara, são as paradas, assim, inacreditáveis, mano. Inacreditáveis, tá ligado? Inacreditáveis. Então, assim, cara, eu volto a dizer, eu acho que o pessoal às vezes perde completamente a mão com umas situações que é muito perceptível, que é muito mais por estar chateado com algo que aconteceu do que por analisar a situação de fato e, pô, ver o que faz mais sentido, o que faz menos sentido, o que é justo, o que não é justo. É complicado, mano. É complicado, entendeu? O cara provocar o presidente com maior fanbase da Kings não aceita as consequências. Eu não concordo que virou, mas não é como se ele não soubesse o tamanho do Gaules. Eu volto a dizer. Eu já me coloquei numa posição de falar. Eu sou fã do pessoal do G3X, eu sempre tratei os caras como referência e tem um público gigantesco, oriundo de fanbase do G3X, que assiste meus bastidores, assiste as paradas, tira foto comigo lá em dia de jogo,
A quantidade de torcedor do G3X que eu tirei foto na semifinal, na final, falei com todos, troquei ideia, mandei vídeo para amigo, eles falando que, porra, a gente ia perder e eu falando que a gente ia ganhar e trocando ideia com todos, qualquer um torcedor do G3X que botar a cara lá na arena vai falar sobre a minha conduta em relação a eles. E todos vão falar, todos vão falar a mesma coisa. Agora, você acreditar que é justo um moleque ter a conta derrubada na Twitch, ser ameaçado de morte, porque ele, enquanto mascote, ficou falando que vai pipocar, mandando tomar no cu, e fez um tweet que literalmente é um meme, porra, assim, só mostra pra mim que a situação fugiu completamente do mínimo do aceitável em relação ao controle, tá ligado? Quer fazer uma proibição? Eu vi lá, pô, vamos proibir os mascotes? Proíbe, mano, tá bom. Vai ser um passo significativo pro crescimento da liga, tirar todos os mascotes? Tira os mascotes, mano. Tá tudo bem. Tipo, vocês acham que eu vou ser um defensor aqui que vai perder manhãs, tardes e noites na briga incessante pela presença dos mascotes em campo na hora do pênalti? Tá bom, cara. Entendeu? E sabe o que é o pior? Na maioria dos casos, por exemplo, a gente fez churrasco aqui, né? Aí o 2K veio me mostrar uma mensagem na DM, que ele tava recebendo na DM do Instagram dele, falando, você é um lixo, você é um merda, filha da puta, que sei lá o quê. E aí ele me mostrou e falou assim, eu vou responder, Renato. Eu falei, cara, não responde. Que no que você responder, o cara vai falar assim, foi mal, mano, foi na hora da raiva e tal, e pô, parabéns aí pelo trabalho, beleza. O 2K falou, não, eu vou responder, foda-se também. A rapaziada já tava mais pra lá do que pra cá no churrasco e tal. Aí eu falei, mano, eu já falei o que eu acho que você tem que fazer. Eu entrei pra casa, daqui a pouco vem o 2K e fala assim, moleque, olha o que aconteceu. Aí ele vem mostrar o celular, o cara que tava xingando o 2K na DM, de tudo quanto é nome, não precisou nem que o 2K respondesse. Quando o 2K aceitou a solicitação e apareceu o visualizado na mensagem, já tava o cara lá pro 2K. Te amo, sou seu fã, desculpa a mensagem, tava estressado. Porra, então tipo assim, cara, às vezes é muito importante você saber filtrar, primeiro, quem é que tá te mandando essa mensagem de fato. Aí chega, a pessoa não tem nem coragem de botar foto de perfil. É um personagem de sei lá o que, de sei lá o que. E aí tá lá te falando que vai te matar, que vai fazer, que vai acontecer, que sei lá o que sei lá o que lá. Segundo, qual seria a reação dessa pessoa se você respondesse a mensagem? Porque a grande maioria manda mensagem, no que a pessoa responde já fica, não, que não é bem assim, que tal, sei lá o que. Então, tipo, tá ligado? Foda, mano. O 2K, mano, é um moleque nascido e criado em comunidade, tá ligado? Que, pô, infelizmente a gente sabe como são, pô, as coisas no Brasil. Já perdeu uma porrada de amigo pro crime, seja sendo, pô, morto ou indo parar na cadeia, tá ligado? Já perdeu uma porrada de amigo, assim como a maioria dos jogadores da Kings, que a maioria são de origem humilde. E, porra, tem que ficar vendo, porra, molequezinho de 12, 13 anos que nem saiu da fralda, criando conta fake, mandando mensagem DM falando que vai matar. Porra, tá ligado? Assim, pô, vocês querem me convencer, tá ligado? Que o Gabrielzinho, underline 2008, vai subir lá no Morro do Macaco, que o 2K mora, e vai matar o 2K lá? Pô, tipo assim, cara, tudo bem então, tá ligado? Beleza. Se vocês querem que eu acredite nisso, ok, faz parte. É isso? O que eu vou fazer? Não tenho como escolher qual mensagem ou não vão mandar pros meus jogadores, entendeu? Não tenho o que fazer. No post do Neneca tem cara falando que a imagem dele tá no grupo das organizadas. Ele me mandou um monte de mensagem. Os caras falando que tava rolando foto do rosto dele e tal. De que, pô, sabe onde mora e que sei lá o quê. E que, pô, se aparecer lá na Kings, vai entrar na porrada. Teve tudo quanto é tipo de ameaça. Tudo quanto é tipo, tá ligado? Exatamente. 71k na final, parabéns, Betinho. Mano, isso aí também foi insanidade, mano. Cara, eu tava aqui, antes de sair de casa, eu falei com os moleques, mano, será que a gente bate o nosso recorde, mano? Será que a gente consegue colocar 40 mil pessoas? Mano, a gente botou 71 mil pessoas na transmissão, moleque. Insanidade, cara. Insanidade. É o primeiro split do projeto. É o primeiro, mano. Caralho, que loucura, cara. Absurdo, velho. Cadê as camisas pra comprar? A split toda e a liga não disponibilizou. Ajuda nós, presidente. Cara, então cara, a gente não pode vender camisas desempenho, tá ligado? Porque desempenho é Kings e a Kings tem toda essa questão burocrática. Só que, realmente, o Dibrados e o desempenho, eles, por terem mudanças, acabaram tendo uniformes provisórios, né?
E o do Dibrado já ficou pica das galáxias. O nosso, pô, ficou mais um uniforme padrão com o nosso escudo do que qualquer outra coisa. Mas ainda assim eu sei que muita gente compraria. Aliás, pô, é uma loucura. Eu mesmo quase não tenho camisas das que a gente usou de cabine low profile, que quase todas eu joguei pra o pessoal na arquibancada que pedia, tá ligado? O pessoal pedia e, pô... Então, a gente percebe que o pessoal quer as camisas, quer ter, pô, um boné, quer ter, pô, uma bermuda, uma calça do time e tal... Então, um moletom, um corta-vento. Então, a gente vai ter que ver como é que a gente vai fazer isso, até porque, por mais que a nossa comunidade não seja maior, a gente consegue perceber que hoje a nossa comunidade já compra muito o nosso barulho, tá ligado? Aliás, mano, porra, eu li comentários de um jeito de tipo, o cara torcia pra PEN, pô, parou de ter essa pira por conta de uma situação, ou outras que já tiveram nesse decorrer, mas que torcem pro desempenho porque se identificaram com o nosso projeto. Então, cara, tipo assim, se até a pessoa que teoricamente não torceria de jeito nenhum tá torcendo, quem começou a acompanhar a liga agora e tá escolhendo um time pra torcer, tem muita gente que já tá pulando ali pra tá torcendo com a gente, porque, pô, se identifica, tá ligado? Pô, a molecada mais nova e tal, fazendo a parada. Então, sei lá, acho muito, muito, muito foda, tá ligado? Muito foda, tá ligado? Entendeu?